Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste momento de despertar com Deus e em cada momento do seu dia. Estamos iniciando o nosso momento de comunhão com Deus. Vamos hoje estudar e aprender juntos os ensinamentos que o capítulo 20 de 2 Samuel traz a cada um de nós. São 26 versículos que este capítulo tem, e ele nos apresenta o tema Davi e a rebelião de Seba. Vamos aqui considerar mais uma dificuldade, mais uma provação que Davi enfrentou depois da rebelião de seu filho Absalão. Você já percebeu que a nossa vida, aqui neste mundo, estamos em constantes provações? Muitas vezes, mal saímos de um problema e outro surge repentinamente sem que esperamos. Neste processo constante da vida, precisamos de muita sabedoria para enfrentar e tomar as melhores decisões. Diante disto, onde e em quem vamos encontrar verdadeira ajuda? No capítulo de hoje, vamos ver Davi enfrentando uma nova rebelião em seu reino, agora fragilizado após a rebelião de seu filho Absalão. Em 2 Samuel, capítulo 20, versos 1 a 22, Seba, aproveitando a fragilidade do reino, busca usurpar o poder e declara-se rei. Mas sua rebelião foi reprimida antes mesmo de começar. Uma rebelião tumultuada, cheia de traições e lutas pelo poder, que infelizmente ainda é retratada em muitas situações que vivenciamos hoje em nossos dias. Este evento nos dá uma visão abrangente de como Deus intervém nos eventos históricos para cumprir seus propósitos. Estabelece a soberania do Senhor perante todos os esforços humanos. Temos a garantia, como em Provérbios 21, verso 30, que não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Venha conosco nesta jornada e descubra os ensinamentos que este capítulo nos apresenta para enfrentarmos os desafios em nossa vida hoje. Essa é a nossa introdução para o nosso estudo e reflexão do capítulo 20. Aproveite, deixe o seu like se você tem aprendido, tem apreciado nossas reflexões, os nossos estudos em nosso canal. E se ainda não é inscrito, participe e apoie este projeto. Inscreva-se neste canal da Jornada Bíblica. Vamos à análise? Então nós temos agora o primeiro tópico, análise e comentários. Conforme o verso 1, Seba é descrito como um homem desprezível, homem de Belial, um homem indigno. Ele era da tribo de Benjamim e nutria espírito de inimizade contra a casa de Davi. E então, ele aproveitou este momento de fragilidade do reinado de Davi e se levantou agora como um oponente. E o interessante, o verso 2 diz que os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba. Olha que interessante, pouco tempo antes, estes homens estavam protestando em voz alta que tinham uma ligação maior com Davi do que os de Judá. Isso mostra, amigo ouvinte, a natureza humana é verdadeiramente instável. Os homens de Judá
no entanto, se apegaram a Davi e permaneceram leais a ele. O verso 4 descreve agora Amasa, o rei, mais uma vez, dando apoio a este que era seu sobrinho. No verso 5 diz que Amasa demorou-se, não se sabe o motivo. Provavelmente ele fez o melhor que pôde, mas possa ter sido atrapalhado a cada passo por oficiais e homens ainda leais a Joabe. Agora, no verso 10, 9 e 10, nós vamos encontrar aqui mais uma atitude traiçoeira de Joabe. Joabe lhe pegou a barba para beijar Amasa, fingindo submissão e amizade. E eram primos, hein? E Joabe agora, traiçoeiramente, assassina Amasa, cravando-lhe ali um punhal na barriga de Amasa. E agora, no verso 11, Joabe colocou um de seus homens de confiança no local, e este ficou proclamando uma frase que dava a entender que o próprio Amasa tinha sido morto por traição à causa de Davi. A lealdade de Joabe a Davi era bem conhecida dos homens empenhados neste conflito, e eles também se lembravam de Amasa como o homem que estava no comando das forças de Absalão. Joabe, é claro, matou Amasa porque não podia tolerá-lo como rival e porque estava determinado a continuar em seu posto. Então, como o povo estava indeciso, conforme o verso 12, se ficava ao lado de Amasa, ferido, ou se seguia Joabe, um partidário deste escondeu o corpo daquele ao lado da estrada, e assim o povo passou a seguir Joabe. Agora vemos que Seba, ele escapou, ele fugiu para uma cidade ao norte de Dan. Ali, Abel-Bet-Maaca era uma cidade antiga. E o verso 16 descreve agora uma mulher sábia. Talvez fosse até governadora da cidade. O conselho sábio, segundo as palavras de Salomão, evita a guerra, poupa o tempo. E ela então fez exatamente isto. Ela entregou Seba para que fosse morto. Joabe reconquista o seu posto de general, supremo das tropas, mesmo contra a vontade de Davi. O verso 24, dos que recolhiam, dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados, ali mostra o sistema de trabalho forçado se transformou num espinho tão grande na carne dos israelitas durante o reinado de Salomão, que Adorão foi morto por apedrejamento. E aqui nós então temos os principais comentários. Agora, o livro Patriarcas e Profetas, falando sobre este evento, do capítulo 20, Davi enfrenta mais problemas. A subversão de Absalão não trouxe de pronto a paz ao reino. Havia se unido à revolta uma parte tão grande da nação que Davi não queria voltar à sua capital e reassumir a sua autoridade sem o convite das tribos. Na confusão que se seguiu à derrota de Absalão, não houve ação pronta e decidida para chamar-se novamente o rei. E quando finalmente Judá empreendeu fazer voltar a Davi, despertara-se a inveja de outras tribos. E seguiu-se uma contra-revolução. Esta, entretanto, foi rapidamente sufocada, e a paz voltou a Israel. Davi desfrutara experiências preciosas do amor de Deus,
e fora ricamente dotado do seu espírito, na história de Saul vira a completa inutilidade da mera sabedoria humana. E todavia, o êxito e a honra mundanos de tal maneira enfraqueceram o caráter de Davi, que ele foi repetidas vezes vencido pelo tentador. Relações com os povos pagãos determinaram o desejo de seguir seus costumes nacionais e despertaram a ambição das grandezas mundanas. É página 746 do livro Patriarcas e Profetas. Quais são as lições para aplicar em nossas vidas de acordo com o registro deste capítulo 20? Deus nunca nos desampara, mesmo quando as experiências mais tristes de nossa vida constituem o resultado de nossos próprios erros. Precisamos ter a mesma fé e confiança em Deus que conduziu Davi através das crises de sua existência. As fiéis misericórdias prometidas a Davi podem ser nossas também, ao passarmos pelos vales escuros da vida. Olha que importante consideração para mim e a você. Precisamos buscar esta mesma fé e humildade de Davi. Como é possível a qualquer político cometer erros? Davi também cometeu. Ele condescendeu com o nepotismo, designando parentes para posições de confiança em seu reino. Como resultado, houve inveja e inimizade entre Joabe e Amasa, ambos sobrinhos dele. Amasa foi assassinado por seu primo Joabe, e este assumiu o posto que Davi lhe havia tirado e passado para Amasa. Daí foi atrás do desordeiro Seba. Seba deveria ser erradicado para não causar mais estragos do que os causados por Absalão. Impetuoso, Joabe faria mais mal do que bem. Porém, uma sábia mulher impediu seu exército de destruir uma cidade inteira por causa de apenas um homem. Mulheres sábias exerceram importante papel na história de Davi, como vimos no capítulo 25, no capítulo do primeiro livro, né? Ali nós vimos a mulher de Nabal. Depois nós temos o capítulo 3 de 2 Samuel. E 1 Samuel inicia com a história de Ana, sua oração que mudou a história de sua nação. Com seu filho Samuel, ela marcou a transição do período dos juízes para a monarquia israelita. Isso mostra que sábias mulheres são essenciais nos diversos planos divinos na trajetória deste mundo caótico. A mulher que ousadamente abordou Joabe, o comandante-chefe, merece consideração aqui neste registro histórico da Bíblia. Ela não apenas redirecionou os planos exagerados de Joabe, ela também persuadiu o seu povo a entregar Seba, objetivando salvar sua cidade. O poder feminino usado com sabedoria chega onde nenhum poder masculino conseguiria chegar. Esta é mais uma lição. E olha, destaque para a sabedoria da mulher. Homens devem contar com corajosas mulheres sábias, como Deus conta também. E agora, fechando nossa reflexão, a rebelião de Seba nos lembra que Deus é soberano e que nenhuma rebelião ou esquema mundano e humano será bem-sucedido contra a vontade dele. É uma lembrança que deve nos encorajar a buscar a vontade de Deus acima de nossas próprias ambições, a demonstrar sabedoria nas decisões que tomamos. Espero que esta reflexão nos inspire a buscar a sabedoria divina e a confiar na sua soberania em todas as circunstâncias que enfrentamos.
A nossa segurança não deve estar firmada em pessoas, ainda que estas não despertem desconfiança. Pois como Joabe agiu de forma traiçoeira para com Amasa, mesmo entre irmãos, surgem más inclinações que só o Senhor consegue discernir. A nossa edificação deve estar sobre o inabalável fundamento do está escrito, pois o próprio Jesus nos assegurou: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sendo a Bíblia o nosso manual de fé e prática, o Senhor nos dará a sabedoria para a nossa salvação e da herança do Senhor. Vigiemos e oremos. Amém? Este é o estudo do capítulo 20, a rebelião de Seba e sua morte, né? Mais uma dificuldade, mais uma complicação, uma provação que Davi enfrentou. O pensamento para nossa reflexão neste dia, dentro do capítulo, é o seguinte: Deus, lá do céu, intervém na história aqui da terra, administrando toda a situação, a fim de que o mal não vença o bem. Amém. Então, que nós possamos repousar, que possamos confiar nesta promessa maravilhosa, que Deus está cuidando de cada detalhe de nossas vidas. Quando passamos pelas aflições, pelas provações, se nós reconhecermos nossa dependência de Deus, podemos ter certeza de que Ele está encaminhando todos os acontecimentos segundo a boa vontade, segundo a providência dEle. Vamos orar? Nosso amado Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este momento ao Teu lado, ouvindo a Sua voz através da Sua palavra e mais um capítulo da Tua palavra. Queira, Senhor, nos ajudar nas nossas provações, como ajudaste Davi. Dá-nos, Senhor, sabedoria nas nossas decisões e também naquilo que não podemos mudar, que o Senhor, com sua providência, possa entrar e fazer acontecer segundo o teu querer. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde em mais um dia e que a paz do Senhor possa te acompanhar cada momento. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.